Agora na 89, Café com Chuville. Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um programa Café com Chuville aqui na 89 FM, é líder de audiência aqui em Joinville. Eu sou Leandro Schmitz, editor e repórter do portal Chuville Notícias, o site que você já conhece, já ouviu falar, um ano no ar com informações, notícias e reportagens. Tudo que você vê, ouve e lê no Chuville, você não encontra em outros veículos de comunicação. Siga lá nossas redes sociais, Instagram, também o Facebook. E este programa aqui na 89 FM de todos os sábados também é transmitido pelo nosso canal do YouTube. Se inscreva lá, acesse também os nossos vídeos, compartilhe com a galera. Tem muito assunto bacana que a gente já abordou aqui, todos os sábados, sagradamente ao meio-dia aqui na 89 FM. E hoje a gente vai falar de um assunto muito bacana, você que está nos escutando aí pela 89 FM, você também que nos assiste pelo YouTube. Vamos falar aqui de mobilidade urbana, vamos falar sobre transporte coletivo. Você está parado no trânsito? Tá de saco cheio com esse trânsito parado? Então o assunto é para você, que eu convido você a ficar com a gente até o final, que nós vamos falar de tarifa zero. É um sonho? É uma utopia? É possível? Você já deve ter ouvido falar sobre tarifa zero. Então, sobre esse assunto, eu convidei para falar aqui comigo Felipe Silveira, ele que é jornalista e um entusiasta, quem sabe até um estudioso, né? Sobre o assunto tarifa zero. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, Felipe. Obrigado, Leandro. É um prazer estar aqui, cumprimentar quem está vendo ou no YouTube, né? Ou quem está ouvindo na rádio também. Prazer estar aqui e falar dessa proposta que é tão transformadora e que há muitos anos ela era vista como uma ideia assim de radicais, ou uma ideia impossível, uma utopia e tal. E hoje já são 136 cidades no país que tem essa política, sendo que 116 delas têm essa política completa, né? De que é a tarifa zero total para os passageiros. Então, acho que uma ideia muito importante para a gente conversar cada vez mais, desenvolver cada vez mais, porque ela é muito transformadora de uma sociedade, de uma comunidade, e aí é legal que as pessoas entendam os argumentos e tal. E consigam entender melhor até para discutir isso com as suas famílias, né? Discutir isso na política, para quem sabe um dia a gente tem. E o assunto não é novo, né, Felipe? Aqui em Joinville mesmo, já houve até movimentos mais intensos, né? De protestos, até discussões acaloradas em audiências públicas na Câmara de Vereadores, mas o assunto não foi para frente, né, Felipe? Por que será? Então, quem encampa essa ideia no Brasil, né, de modo geral, é o Movimento Passe Livre, né? O Movimento Passe Livre, o nome já diz, Movimento pelo Passe Livre. O Movimento Passe Livre, ele atua para difundir essa ideia, defender essa ideia, mas também ele atua muito para evitar que houvesse aumentos de tarifa, né? Ou que os aumentos não fossem tão severos. Então, o Movimento Passe Livre foi muito atuante em Santa Catarina, né? Santa Catarina fez parte da formação do Movimento Passe Livre Nacional, e em Joinville foi muito forte também. Então, teve muitos e muitos protestos, participei de muito protesto para que não houvesse aumento da tarifa e para defender essa proposta também. Para quando as discussões foram para a Câmara de Vereadores também, o Movimento Passe Livre esteve lá. Eu nunca fui um membro participante do Movimento Passe Livre, eu tenho que fazer essa ressalva. Sempre participei como um apoiador, como um entusiasta, estive apoiando as manifestações, mas também até por uma questão da profissão e tal, eu nunca fui um participante efetivo do movimento, quando eles se reuniam em grupos e tal para discutir as políticas, eu não participei. Mas defendo a ideia, sou favorável à ideia e participei dessas ações. Por que essa ideia nunca foi para frente em Joinville? Porque ela é uma ideia que tanto os empresários quanto os políticos alinhados a uma ideia de que se ganha o lucro com o transporte público, eles não querem que essa ideia avance, né? Essa é uma ideia que pode ser muito transformadora da realidade e quando ela é transformadora da realidade para beneficiar a população, ela consequentemente não vai beneficiar quem ganha dinheiro com isso. Então a gente tem ali os movimentos que travam essa ideia e também tem uma questão do descrédito, né? A ideia nunca foi mais desenvolvida nos últimos anos, porque sempre houve um descrédito para ela, sempre foi uma ideia considerada uma ideia impossível, mas hoje a gente está vendo que não é assim. Inclusive, você falou uma coisa interessante agora, Felipe, porque você que é joinvilense, acompanhou essa discussão aí de anos atrás, tentou-se associar a imagem da tarifa zero e do movimento Passe Livre aos radicais, ao movimento de esquerda, ao movimento estudantil dito, entre aspas, bagunceiro, não é verdade? Então essa é uma forma de descredibilizar
o movimento, não é verdade? Ah, com certeza, com certeza. Isso teve foram campanhas e campanhas de difamação, até formas de perseguição ao movimento. Foram coisas muito graves, assim, para descredibilizar o movimento. Porque quando tu não tem o argumento para responder, para defender a ideia que é a mais séria, tu parte para difamação, né? Então, os movimentos do passe livre sempre foram acusados de violência, as passeatas nunca teve nenhum tipo de violência, assim. Teve do outro lado, teve repressão, inclusive policial, mas não só policial, mas também de capangas aí, de determinados grupos, e isso foi feito muito violência. Então, qual que era a estética do movimento? Tem uma estética que às vezes é criminalizada, que é a questão de, nós vamos parar a rua e pular a catraca aqui, e daí tinha lá uma catraca que era posto fogo, com toda a segurança, com o pessoal cuidando da segurança ali que se preparou para fazer aquilo, mas assim, num movimento simbólico, num movimento praticamente artístico, né? Então nunca existiu fogo em lugar nenhum que não fosse ali, num momento planejado da catraca ali, para ter esse visual, para ter essa questão praticamente artística da ideia. Mas isso sempre foi difamado, inclusive por políticos de extrema-direita, como uma grande aberração, assim, mas é pela falta de ideia, né? Se você não consegue combater a ideia, você parte para a difamação. E Felipe, essa é uma proposta que a gente estava conversando aqui no início do programa, que é uma proposta que tende a ser uma solução praticamente, aliás, viável, muito viável, né? Mas que praticamente solucionaria a questão aí do trânsito travado, não só em Joinville, mas praticamente todas as cidades, mesmo as grandes e médias cidades, têm um problema muito grave de trânsito. Então, por mais que você crie pontes, por mais que você crie ruas, amplie ruas, avenidas, pavimente, sinalize, coloque em semáforos inteligentes, não resolve. Você que está no trânsito aí todo dia, você que é Uber e acompanha aqui a 89 FM, sabe que não resolve, não é verdade? E se você colocasse um transporte coletivo acessível, gratuito, como é o movimento Passe Livre defende, resolveria o problema do trânsito? Eu tenho alguns argumentos aqui para defender a tarifa zero, né? O trânsito é um deles. Um deles é um argumento bastante forte, assim, porque o que as principais cidades do mundo fazem hoje? Paris, o que a gente viu na Olimpíada, né? O que o Paris faz? Paris investe muito no transporte cicloviário, no transporte a pé, e daí você tem que ter uma série de políticas públicas ali para ser seguro andar a pé, para ser perto dos serviços, e também no transporte público, com o sistema de metrô, sistema de transporte por ônibus, né? Então, isso é transformador das cidades. Então, aquele trânsito, aquela ideia de ficar 2, 3, 4, 5 horas preso no trânsito, isso as grandes cidades do mundo estão desenvolvendo. Cidades da China, cidades dos Estados Unidos estão se desenvolvendo para evitar isso. Por outro lado, o que acontece quando a gente só investe em abertura de ruas, em pontes, que eu não sou contra esse tipo de obra, assim, acho que é muito importante frisar que as obras também têm um caráter importante, né? Você fazer um binário, você fazer uma abertura de rua também é importante, mas assim, isso não é a solução, porque se a gente olhar uma foto, ou a gente já viu em dezenas de filmes, centenas de filmes, a imagem de Los Angeles, que tem aquelas longas avenidas gigantescas, assim, com 8 pistas para cada lado, às vezes até mais, que não resolve o problema do trânsito. O trânsito é todo travado quando você só pensa no carro. Então a gente tem que ter um olhar mais amplo sobre isso, né? Certamente a solução mais inteligente para a mobilidade é fazer com que as pessoas não se desloquem de carro. Eventualmente, se você, por necessidade, dependendo do emprego ou de outro, você se transporta de carro, você se locomove de carro. Mas se essa é a última alternativa. Quais são as melhores alternativas? Você ter um bom transporte público, você ter os serviços perto de casa e você ter também a possibilidade de andar de bicicleta, se quiser, né? Eu vim do movimento cicloativista e acho que é muito importante também, assim, até por qualidade de vida, isso traz uma qualidade de vida muito grande. A gente que está na cidade das bicicletas, que foi uma ideia esquecida já, a gente poder se deslocar de bicicleta também e outros modais, né? Tipo patinete, são questões ali que facilitam bastante a vida. Então, certamente que vai resolver o problema do trânsito de uma forma muito mais barata, porque a gente está vendo na campanha política agora, as pontes, as aberturas de avenidas, elas são obras faraônicas que custam muito caro. Eventualmente elas são importantes, mas elas não podem ser a única solução. Vale muito mais a pena a gente investir no transporte público de qualidade, que isso vai ser bom para todo mundo, vai tirar um motorista do... se eu faço uma parte da população andar de transporte público,
essa parte da população deixou de usar o carro, e aí vai ficar bom para quem anda de carro também, né? E o curioso, Felipe, é que Joinville é uma cidade praticamente ampla, né, plana, digamos assim, e tem corredores de ônibus, né? Foi investido nos últimos anos aí, nas últimas gestões da prefeitura, foi investido muito na aplicação de corredores de ônibus. Então, essa não é tanto uma preocupação da mobilidade do ônibus, só que ainda não é atrativo na questão financeira. E onde que o movimento Passe Livre entra nesse aspecto? Agora vamos defender a parte que nos interessa mais, né? Por que a tarifa zero, a gratuidade de transporte é tão importante? O primeiro argumento é a redução da desigualdade, que esse tem que ser o objetivo de cada um. Você que tá em casa vendo essa entrevista, você vê uma pessoa em situação de baixa renda na rua, ou as pessoas pobres pedindo dinheiro, fazendo rifa, para às vezes o filho estudar, para fazer esportista pedindo para fazer rifa para participar de uma competição. As pessoas mais pobres elas sentem muito esse déficit no final do mês, né? Que vai para o transporte. Então, primeiro a gente pensa na redução da desigualdade, porque assim, se a gente oferece o transporte público como um serviço público, essa população que gastava esse dinheiro vai passar a guardar esse dinheiro, e ela vai passar a circular esse dinheiro. Ela gira a economia. Ela gira a economia, ela vai investir isso no bairro, vai investir isso na sua vida ali, vai comprar roupa, vai estudar, vai comprar materiais que usa no seu dia a dia, eletrônicos, né? Então, é muito importante que a gente vá reduzindo a desigualdade também por meio do transporte público. Isso é uma questão importante. E assim, por que isso deve ser um serviço público? Porque é uma questão fundamental da vida das pessoas, as pessoas precisam disso e as pessoas são altamente prejudicadas pelo dinheiro que elas têm que gastar no transporte público. 6% mais ou menos descontado do trabalhador na folha de pagamento, que é a contrapartida do trabalhador para o transporte coletivo, né? Exato. Então, quando a gente tem a pessoa mais pobre, a pessoa de baixa renda, tem que dispor de uma parte do seu salário considerável, e assim, às vezes o pai de família tem que pagar o transporte para 2, 3 filhos, né? Então isso não é só os 6% ali, tem um peso muito maior, assim. Então quando a gente consegue dar essa gratuidade para a população, a gente faz com que o jogo vá virando, né? O jogo vá, a situação social das pessoas vá mudando, as pessoas de baixa renda vão passar a guardar um pouco da sua renda, e numa dessa vai nivelando o jogo da questão da desigualdade. E aí, como a gente faz com outros serviços públicos, né? Quem que paga a construção de uma ponte, de uma avenida, de uma grande obra, de um binário? É a população. Isso é pago com os nossos impostos. E ninguém reclama disso, porque todo mundo é beneficiado por essas obras. Então, por que uma obra que beneficia todo mundo, um serviço que beneficia todo mundo, como o transporte gratuito para a população, não é pago pelo conjunto da população também, né? E o mais interessante agora, você que está nos acompanhando, talvez esteja por fora do que está acontecendo, mas Joinville já subsidia, a Prefeitura de Joinville já subsidia, ou seja, já paga um valor considerável para as empresas subsidiárias do sistema do transporte coletivo em Joinville. Esse valor todos nós pagamos porque sai do bolso da prefeitura, ou seja, todos nós pagamos. Então, por que ainda assim a tarifa é considerada uma das mais caras do Brasil? A questão do subsídio ali que a prefeitura paga hoje, eu até acho uma situação curiosa, porque assim, no passado diziam que era impossível, não se devia, em hipótese alguma, subsidiar a passagem. Mas daí veio a pandemia, tirou muita gente do sistema de transporte, que é uma questão muito grave. As pessoas já vinham deixando de usar o transporte público, mas aí com a pandemia isso teve uma queda bem brusca, né? Então, para salvar as empresas, para salvar quem já ganhava dinheiro com isso, a prefeitura normalizou a ideia de subsidiar. Se a gente normalizou a ideia de subsidiar por causa disso, por que a gente não normaliza essa ideia por completo, né, e subsidia para todo mundo? Então, eu acho que é uma contradição, inclusive, da prefeitura, dos poderes, dos grandes empresários, de não aceitarem a ideia da tarifa, sendo que eles já fazem isso, né? E assim como aqui a gente subsidia uma parte, a gente tem esses exemplos das 116 cidades ou 136 cidades espalhadas pelo país que tem algum tipo de tarifa zero no seu serviço, e assim, essas cidades são governadas pelo centro, pela direita,
e pela esquerda. Não é uma questão exclusiva. Não é político, não é político. Uma ideia. Aqui em Santa Catarina a gente tem um exemplo de Balneário Camboriú, que é a cidade que é considerada, né, até um polo da direita no país, governada pelo Fabrício Oliveira ali, que aplica o sistema de tarifa zero ali no seu transporte público. Então, essa ideia já está valendo, já está funcionando. A gente só não tem o avanço dela por uma questão de vontade política, de que os nossos governantes não decidem não aplicar. A tarifa continua sendo muito cara, porque é uma questão assim, o governo, ele investe o suficiente para salvar as empresas e não destruir o sistema, fazer com que as pessoas consigam ainda pagar, consigam fazer o sacrifício de pagar, as pessoas mais pobres, que são majoritariamente os usuários do transporte coletivo, né, quem precisa de fato usar. Não deveria ser assim, tá? Todo mundo deveria usar o transporte público e não apenas as pessoas que precisam de fato, né? A gente deveria ter essa ideia de usar o transporte público, não ser uma ideia vista como negativa. A pessoa anda de ônibus porque ela não consegue andar de outra forma. Não, todo mundo deveria usar o transporte público. Mas assim, essas pessoas de baixa renda que precisam usar, o governo mantém ali aquela questão assim, vamos ver qual é o limite aqui, qual é o limite que essa pessoa paga. Se fosse 7, 8 reais, como a parte que é subsidiada, né? Aí o governo subsidia justamente para que não estoure para o lado das empresas. E Felipe, está em andamento uma licitação, um processo de licitação. Esse ano muito provavelmente não vai sair, mas vai ser a primeira licitação do transporte coletivo de Joinville que nunca houve, né? Em mais de 40 anos de história de serviço de transporte, nunca houve uma licitação pública, né, desse serviço. E já nos anos anteriores, a prefeitura já vinha, né, colocando audiências públicas para discutir isso, e a tarifa zero chegou a ser discutida nessas audiências públicas, porém não chegou aí para licitação, no processo de licitação, nem chegou a se discutir a ideia de colocar num documento para discutir formalmente essa proposta. Por que o movimento, já que você está falando aí em nome do movimento Passe Livre também, por que o movimento Passe Livre acredita, por que isso não tem acontecido em Joinville? A primeira coisa é que essa licitação é uma vergonha. Politicamente, ela é vergonhosa a maneira como ela foi construída, né? Porque, primeiro, ela está amarrando a licitação, o processo licitatório, está totalmente comprometido, porque ele está amarrado ao pagamento da dívida, que foi reconhecido pela Prefeitura de Joinville, e sendo que as empresas que quiserem disputar o serviço aqui vão ter que pagar essa dívida. Então, essa licitação já está comprometida. E aí a gente vai olhar o documento tem várias falhas ali, e a principal para mim é a seguinte: ela mantém o transporte público como está. O transporte público vem desde os anos 2000, pelo menos, perdendo passageiros diariamente. Nos anos 2000, que a cidade tinha 450 mil pessoas, mais ou menos, o número de passageiros por dia era de 140 mil, mais ou menos. Hoje está por volta de 80, 90 e a cidade tem 600 mil pessoas. No mínimo, né? No mínimo. Então, é bastante grave, assim, como a gente normalizou, como o governo normalizou a ideia de que esse serviço pode ser precarizado e apenas ali para as pessoas que necessitam. Então, não há interesse do governo nessa licitação, no processo que foi feito essa licitação, em construir uma licitação que mude o sistema, que beneficie de fato a população. Se a gente deixar essa licitação acontecer do jeito que ela está dada, a gente vai ter um sistema de transporte público prejudicial para a população, e o certo é a gente refazer esse processo. Realmente ele está amarrado, está comprometido, e eu recomendo o texto do Observatório Urbano de Joinville, o pessoal que escreve lá, que se debruça sobre essa questão, porque lá ele traz esses dados, ele mostra como há uma contradição das empresas que alegam que o serviço não dá dinheiro, que vivem cobrando mais. Historicamente foi cobrado muito acima da inflação, o reajuste da tarifa foi feito muito acima da inflação, e as empresas praticamente alegam que elas só perderam dinheiro. Mas se elas só perderam dinheiro, os empresários que tocam esse serviço, que nunca passou por processo licitatório, como que essas famílias têm tanto dinheiro? Isso é uma questão. Se o coisa não dá dinheiro, se o serviço não dá dinheiro, e por que eles querem tanto continuar a fazer o serviço? Não, deixa para outro, já que eles estão dizendo que
que é praticamente um processo filantrópico ali, né? Então esse argumento está muito bem construído lá no texto do Observatório Urbano de Joinville, que recomendo para vocês. E acho bastante estranho, assim, que a licitação esteja dada nesses termos. É realmente prejudicial, e a Joinville vai ter um transporte público prejudicial para a população se essa licitação avançar. Felipe, infelizmente a gente vai ter que encerrar o programa, o nosso tempo está acabando, os 20 minutinhos passam rápido, né? Claro. Mas foi bacana te trazer aqui para ilustrar um pouquinho para a população o que é a tarifa zero, né? Esclarecer esse assunto que por muita gente às vezes é desconhecido. Obrigado aí pela tua presença no nosso programa, né? O microfone da 89 está aberto aí para outras ocasiões também, nós do Chuville também estamos abertos, tá? Obrigado mais uma vez aí. Obrigado, Leandro, obrigado ao Chuville, obrigado ao 89 também, o Egídio que está aqui coordenando os trabalhos. Foi um prazer estar aqui, né? Não gosto muito desse tema, gosto de defender essa ideia. Quem quiser me procurar, Felipe Silveira aí nas redes sociais, o Instagram é o Phelpson, é um Instagram pessoal, mas você pode me procurar por lá também, e a gente pode ir dialogando sobre isso. Então, agradeço mais uma vez o convite, foi bem legal a entrevista. Maravilha! E se você quiser saber mais sobre tarifa zero, que é algo muito possível e próximo, como a gente falou aqui, até Balneário Camboriú já tem essa tarifa zero, e por que Joinville não? Procure na internet, né? Procure saber, o próprio Chuville Notícias já divulgou sobre isso também. Procura lá na lupinha do site, tem matéria sobre esse assunto também. Gente, obrigado aí pela tua audiência, você que ficou com a gente até agora. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube, compartilhar essa entrevista entre os seus amigos, para que mais pessoas também tenham acesso a essa informação, tá bom? Bom final de semana para você. Não se esqueça também de seguir as nossas redes sociais do Chuville Notícias. Sempre tem uma reportagem para você, inclusive no seu WhatsApp. Se você quiser clicar lá no WhatsApp e para receber essas notícias direto no seu celular. Bom final de semana. Nosso encontro está marcado para o próximo sábado. Tchau, tchau. Café com Chuville. Café com Chuville.